O ano era 1965. Marcos Valle tinha 22 anos e já tinha um disco lançado. Ele estava morando há quase um ano nos Estados Unidos, excursionando com um grupo do Sérgio Mendes. Nesse período, compôs diversas músicas e já estava sentindo falta de voltar a fazer um trabalho seu, e não ser apenas crooner em um trabalho de outro artista. Mas Sérgio Mendes estava pronto para gravar o seu primeiro disco nos Estados Unidos e contava com Marcos, que não sabia como resolver esse dilema quando o destino o ajudou. Alguém bateu na porta do seu quarto de hotel em Los Angeles. Quando abriu a porta, um americano de 3 metros de altura se identificou. Eu sou do FBI. Você deveria ter embarcado ontem para o Vietnã. Como qualquer imigrante, Marcos tinha se alistado nas Forças Armadas norte-americanas e, com a sua saúde de surfista, foi logo escolhido para ir lutar contra os Vietcongs. Nervoso, Marcos disse que se apresentaria logo, mas tratou de voltar para o Brasil na mesma noite. Quando voltou para o Brasil, Marcos compôs Samba de Verão, que é a segunda música brasileira mais gravada no mundo, atrás apenas de Garota de Ipanema. Eu sou Flávio Mendes, não sou parente do Sérgio Mendes, esse é o Arranjo. Seja bem-vindo. Se você está gostando de assistir aos episódios, pense na possibilidade de apoiar a série O Arranjo e assim colaborar para eu manter o programa, a partir de apenas R$10. Acesse apoia.se/o Arranjo. Samba de Verão é uma parceria de Marcos com seu irmão Paulo Sérgio Valle, 3 anos mais velho que Marcos. Marcos fez parte da segunda geração da Bossa Nova, que começou a aparecer quando a maior parte dos fundadores do movimento estava fora do Brasil, divulgando a bossa pelo mundo. Nessa segunda geração se destacaram também Dori Caymmi, Edu Lobo, Eumir Deodato, Francis Haime e Nelson Motta. Quando Marcos volta dos Estados Unidos, grava o seu segundo disco, O Compositor e o Cantor, pela gravadora Odeon. É o disco que consolida a sua carreira de cantor e compositor. Todo o disco é de canções suas, com seu irmão Paulo Sérgio e com a parceria também do seu primo Pingarilho, em 2 músicas. Fazem parte desse disco clássicos do repertório de Marcos Valle, como Gente, O Seu Encanto e Preciso Aprender a Ser Só, que ganhou o prêmio de melhor música do ano de 1965. Nesse disco ele grava pela primeira vez Samba de Verão, e com arranjo de Eumir Deodato, é essa gravação que eu vou analisar. A avó de Marcos Valle era professora de piano clássico. A mãe era pianista. E muito cedo Marcos já estava estudando em um conservatório de música. Mas o primeiro instrumento de Marcos não foi o piano. Foi um conjunto de garrafas de vidro, cada uma com uma quantidade diferente de água para emitir notas musicais quando tocadas por baquetas. Ele ainda tinha 5 anos e já fazia sucesso no conservatório. A mãe de Marcos queria que ele fosse um concertista de música clássica, mas a professora de piano deu o veredito. Ele não tem vocação para música erudita. Ele gosta de criar e não de seguir as partituras. Com 12 anos vai para o instrumento da moda na época, o acordeon, e começa a ter mais contato com a música popular. Aí quando eu estou numa festa, lá na casa do meu avô, ele morava na Tijuca, né? E eles chamam um conjunto, né, que chamava-se na época um conjunto para animar a festa. E o conjunto, rapaz, era o Chiquinho do acordeon. Quando eu vi aquele conjunto, ali eu sentei na casa do meu avô, eu não saí mais do meu lugar, eu não participei mais da festa, porque eu fiquei parado daquele acordeon, do Chiquinho do acordeon. E ele viu, depois quando ele veio falar comigo, a gente chamou minha mãe, e ele falou, olha, ele está fascinado, eu digo, isso é maravilhoso, eu quero tocar isso, quero tocar esse acordeon. E eu só tive que pegar mesmo a parte da mão esquerda, dos botões, digitalmente, e ali eu comecei a inventar minhas músicas. Então, o acordeon, nesse momento, foi vital para eu poder partir para a música popular. Assim como muitos contemporâneos dele, como Gilberto Gil e Edu Lobo, trocou o acordeon pelo violão assim que surgiu a bossa nova. Edu Lobo e Marcos Valle tinham sido colegas de colégio e se reencontraram casualmente no ônibus, quando ambos tinham 18 anos. Edu carregava um violão, e a conversa dos dois foi logo para a música. Os dois já estavam compondo, e Edu disse que gostaria de apresentar um amigo para o Marcos, Dori Caymmi. Os 3 formaram um trio chamado Filhos de Pais Famosos. Dori, filho de Dorival Caymmi, ok. Edu, filho do compositor e jornalista Fernando Lobo, ok também. Mas o pai do Marcos era advogado, não era famoso.
Mas o principal foi que, através deles, pelo fato dos pais, Dorival Caymmi e Fernando Lobo, né, serem os celebridades, eu comecei a entrar nas rodas. E na segunda roda, logo na casa de Vinícius de Moraes, a primeira foi na casa de Ari Barroso, pouco antes dele falecer. Segundo, na casa do Vinícius, eu tive a coragem, eu era muito tímido, mas tive a coragem de pegar o violão e tocar minhas músicas no fim da noite. Começa a ter suas primeiras canções gravadas por Johnny Alf, Tamba Trio e o grupo vocal Os Cariocas. Com a ajuda de Roberto Menescal, consegue uma chance de mostrar as suas músicas para o diretor musical da gravadora Odeon, Milton Miranda, que estava selecionando músicas para o novo disco de Wilson Simonal. Eu nunca me esqueço que eu cheguei lá, naquela sala do Milton Miranda, estava o Milton, estava o Simonal assim, numa mesa assim, com aquela cara dele. Fala aí, garoto. Fala aí, garoto. E estava o cara que era Ribamar, que era com ele. E aí o Milton Miranda, simpaticíssimo, né? Então toca as suas músicas, não sei o quê. Aí eu comecei a tocar uma por uma. E quando chegou, acho que no final, na quinta, não sei, alguém, o Milton virou-se assim: ih, rapaz, ninguém vai gravar suas músicas aqui, não. Eu falei: tá vendo, não devia ter vindo. Ele falou: porque você que vai. Nesse primeiro disco, só metade do repertório era autoral. O resto era de outros compositores, como Tom Jobim. Marcos ainda não tinha conhecido seu ídolo, Tom, mas sugeriu que ele, Tom, fizesse os arranjos para o seu disco. Milton Miranda, então, levou o jovem artista na casa do Tom, que pediu para o Marcos escrever as partituras das músicas. Eu digo, nunca escrevi minhas músicas. Ele falou, mas você tem que escrever se você estuda música clássica, se você lê as partituras. Então ele falou, então, Milton Miranda, você pode ir embora, que o Marcos vai ficar aqui, ele não vai sair daqui enquanto não escreve a primeira música. Olha só, Flávio. Aí ele me leva lá para o quarto, onde era o quarto do Paulinho, me traz partitura, lápis, caneta, caneta, borracha, não sei o quê. Pode escrever. De vez em quando eu venho aqui, eu começo a... Lembrando das partituras que eu li, de vez em quando ele via, deixa eu ver. Ah, isso está certo. Não, isso aqui não. Segue. Cara, fiquei lá, não me lembro quanto tempo, e saí de lá com a minha música escrita. Por questões de agenda do Tom, quem fez os arranjos desse disco foi o jovem Elmir Deodato, da mesma idade de Marcos Valle. Quando Marcos volta dos Estados Unidos, escapando de ser mandado para o Vietnã, encontra Menescal com um violão na praia do Arpoador e diz: quero te mostrar uma música. Era uma música bem no estilo É Sol, É Sal, É Sul, das parcerias de Menescal com Ronaldo Bosco. Era o Samba de Verão. Aí quando eu li assim, eu indo para o Arpoador, o Marcos correndo com a prancha dele, por seco, para chegar lá nas pedras, eu falei, ô Marcão, cara, Aí ele viu o violão e falou, deixa eu te mostrar, fiz um sambinha aí agora, né, te mostrar. E entrou assim ali no carro, mostrou. Cara, eu fiquei tão impressionado com a música. Eu falei, pô, Marcos, sambinha que você fez? Eu fiz. Não. Menescal falou, Marcos, essa sua música vai ser um estouro, vai ser sucesso. O que deixou Marcos espantado. Ele não tinha feito muito esforço para fazer a música. O Menescal estava certo. Essa música conseguiu uma façanha histórica, raríssima. Em 1966, chegou a estar na parada de sucessos da revista norte-americana Billboard, com 3 gravações diferentes. Samba de Verão lembrava o estilo das músicas de Menescal e Bosco, mas já trazia novas influências, novidades rítmicas. Em Um Barquinho, por exemplo, a melodia de Menescal é muito sincopada, ou seja, cai normalmente nos tempos fracos do compasso, o que dá o balanço característico do samba. Pada, 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 pada. Já a melodia de Samba de Verão é basicamente no tempo forte, caindo na síncope só em alguns momentos-chave. E isso já é uma influência da música pop. Tempo forte. Esse ritmo da melodia, junto com a levada de samba bossa nova, criava um irresistível balanço, um groove novo. Outro artista que fez mais ou menos isso na mesma época foi Jorge Ben, depois conhecido como Jorge Benjor, outro que juntou melodias com sabor mais pop à levada do samba, criando uma outra escola. Não por acaso, Marcos Valle e Jorge Benjor são cultuados mundo afora por fãs que adoram o groove das suas músicas. Lógico que depois das gravações você
poderia ser compar, como o próprio Caetano fez, ou eu mesmo, você pode... Mas não foi feito assim. Ela foi feita. Porque essa adiantada já dá a ombrada, né? Então não precisava. Aí já seria demais, né? Marcos Valle tinha assinado com a gravadora Odeon por 5 anos e só tinha feito o primeiro disco. Quando ele volta dos Estados Unidos cheio de músicas inéditas, ele procura de novo o arranjador Elmir Deodato para trabalharem juntos no segundo disco. Vamos fazer esse disco juntos. Ele falou, agora é mais para fora, porque aí o primeiro era bossa, o segundo ele é bossa, tanto que tem um samba de verão, mas ele já vem com uma certa linguagem que já chega do samba jazz, né? Minhas músicas estão rolando, e o Elmir vem com os arranjos também mais por aí, tem uns metais fortes, né? E a gente pôde trabalhar com aquela sonoridade nova e que já traz outras características das minhas músicas. Uma das sonoridades diferentes do disco era a presença das congas, um instrumento muito ligado à música latina, mas ainda pouco usado na música brasileira e ignorado na sonoridade bossa nova. Essa utilização da conga nessa gravação eu acho impressionante, porque aí vem outro molho, tem um outro molho ali. O Elmir também tinha os catedráticos. E ele não usa os catedráticos, ele usa muito a coisa da conga, que era o Rubem Bassini. Porque isso vem do Ed Lincoln. O Ed Lincoln, ele tinha aquela coisa do samba, mas ele tinha... E eu achava aquilo, cara, acho que foi nesse meu disco. A gente usa, porque eu digo, cara, eu adoro esse negócio, é o meu lado groove que já... Um instrumento muito marcante nessa gravação de Samba de Verão é o órgão. É o Elmir que está no órgão? É o Elmir. O Elmir, ele tinha essa coisa do órgão percussivo maravilhoso, fora o piano dele, e que ele, mais uma vez, ele usou muito isso também com os catedráticos, né? Quer dizer, é o groove, né? O groove... Essa coisa que os organistas brasileiros, alguns, tinham esse incrível balanço, como era o caso do Walter Vanderlei, que estourou o samba de verão nos Estados Unidos, citado Ed Lincoln, e outros, e o Elmir também tinha. Samba de Verão tem uma forma muito simples, A, B, A, C, todas as partes com 8 compassos. A parte C, na verdade, é uma variação da parte B, só com um final diferente, para fechar a música. Nessa gravação, a música acontece inteira 2 vezes. O arranjador Elmir Deodato escreveu um intermezzo instrumental, também de 8 compassos. Não tem introdução, é direto na música, que começa com acompanhamento apenas do violão do Marcos e da bateria, com escovinha, numa levada clássica de bossa nova, as escovinhas nas 2 mãos, sem usar o prato de contratempo, praticamente como as gravações clássicas de João Gilberto. A levada do violão de Marcos é muito swingada. É bossa nova, sem ser cópia do violão de João Gilberto. Agora a entrada sensacional e inesperada do baixo. Ele não entra no começo do compasso, entra fazendo uma resposta. Num naipe nada comum com o órgão e o trompete. Quente o coração, salta de repente para ver a menina que vem. Aparece a conga, o novo molho, e a bateria muda a levada, sai da batida tradicional da bossa para uma levada mais marcada. Nunca tentei amar, hoje sim, diz que sim. Já cansei de esperar, nem parei, nem dormi, só pensando. O órgão fazendo uma resposta como na parte B. Mas você não vem. Deixa então, falo só, digo ao céu, mas você... 2 compassos só de conga, antes do intermezzo. O naipe de órgão e trompete faz a melodia com respostas no baixo, bem swingadas. Uma sequência de acordes descendentes, de tom em tom. Um break,
uma frase de trompete e uma virada de bateria na caixa, bem simples, pop. Volta ao ar como um instrumental. A melodia no uníssono de trompete e órgão, com o órgão também fazendo a cama harmônica. A bateria agora está tocando no prato aberto, como no samba jazz. De novo a resposta do órgão na parte B. É como o verão, quente o coração, salta de repente para ver a menina que vem. Depois que a bateria vai pro prato aberto, ela não volta mais. No olhar e vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. De novo a resposta no órgão. No fim da música, entra um efeito bem diferente na voz, quase um reverb de igreja, longo. Falo só, digo ao céu, mas você vem. Bom, esse foi o arranjo. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e pense na possibilidade de ser um apoiador do programa, a partir de R$10 em apoia.se/arranjo. Muito obrigado, até uma próxima. Quem foi criança no Brasil nos anos 70, como eu fui, com certeza conheceu o Marcos Valle através da trilha sonora desse programa de TV, Vila Sésamo. A trilha foi toda composta e interpretada por ele. Todo dia é dia, toda hora é hora de saber que esse mundo é seu. Se você for amigo e companheiro, com alegria e imaginação, vivendo e sorrindo, criando e rindo, será muito feliz e todos serão também. O que é isso aí? Jogo de damas. Jogo de damas, Garibaldi. Dama não se joga desse jeito. Não joga? Não, olha aqui, eu vou ensinar você.